A imputabilidade é a regra. A inimputabilidade é a exceção. Imputável, já disse, é o sujeito mentalmente são, com desenvolvimento total, possui capacidade de saber que a sua conduta é antijurídica, é contra a lei. Toda pessoa é imputável. Mas tem os casos de exclusão. Quais são os casos de exclusão? Doença mental. O que é doente mental? Doente mental é a pessoa que sofre perturbação mental. Essa perturbação mental pode ser de qualquer ordem. Como, por exemplo, a psicose, a loucura, a esquizofrenia. O psicopata é doente mental. Agora, a doença mental, ela tem níveis. Ela pode ser uma inimputabilidade total ou uma inimputabilidade reduzida. Ambas recebem tratamentos diferenciados. Por exemplo, o desenvolvimento mental incompleto é aquele que ainda não concluiu o seu desenvolvimento pleno. Ele não tem ainda a capacidade de entender plenamente. É o caso do desenvolvimento mental retardado. Capacidade diminuída de entendimento. Questão de concurso, questão de prova. Na verdade, essa pessoa, por algum fato da natureza, teve o seu desenvolvimento diminuído. Exemplo, os imbecis ou idiotas, eles são dotados de reduzida capacidade mental. Deve-se verificar a capacidade de entendimento do sujeito. Deve-se verificar a capacidade de entendimento do sujeito. Veja bem que a pessoa pode entender o fato, mas não o caráter ilícito da sua conduta. Não entender que é errado o que está fazendo. Aí ele é inimputável. Inimputável. A pessoa pegar as suas roupas e começar a jogar fora. Jogar no lixo. Capacidade de entendimento errado. Porque o correto é conservar suas roupas novas, bonitas. Mas se ele joga fora, ele é inimputável. Pode acontecer que, apesar do estado mórbido, ele entenda o caráter ilícito, mas não tenha condições de excluir a sua vontade. A sua vontade está sendo dirigida para a prática do ato. Tem pessoas assim. É o caso dos indivíduos que sofrem de cleptomania. O que é isso, doutor Simeão? Cleptomania é mania de furtar. Mania de furtar. Ou piromania. Não é piração, não. Está perto. Piromania é o indivíduo incendiário. Você observe que ele está no estado mórbido. Embora ele entenda que o caráter ilícito, mas ele tem a sua vontade dirigida para realizar aquele ato. Então, ele é inimputável. A embriaguez. A embriaguez é uma intoxicação aguda e transitória, causada por álcool ou substâncias de efeitos análogos. As consequências variam desde a ligeira excitação até um estado de paralisia e coma. Para você entender a embriaguez, você tem que entender as 3 fases da embriaguez. A primeira fase é a fase da excitação. A segunda fase é a fase da depressão. E a terceira fase, doutor Simeão, a terceira fase é a fase do sono. A fase da excitação ocorre exatamente o estado eufórico do indivíduo. Normalmente a pessoa ri muito, acha tudo engraçado. É também chamada a fase do macaco. Depois vem a fase da depressão, é a segunda fase. Aqui
Aqui ocorre a confusão mental, a grande irritabilidade. É a fase em que há uma grande incidência de infrações. A segunda fase é a fase do leão, é a fase do valente. A terceira fase é a fase em que há uma dormência profunda. Nessa fase, a pessoa perde o controle sobre as suas funções fisiológicas e é denominada a fase do porco. O artigo 28 do Código Penal diz que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Entretanto, no parágrafo 1º do artigo 28, diz que é isento, veja a isenção, da pena a pessoa que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era o tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então veja bem que há isenção. A isenção no parágrafo 1º do artigo 28. E no parágrafo 2º do artigo 28 diz que a pena pode até ser reduzida de 2 terços. 1 a 2 terços. Se a embriaguez for proveniente de caso fortuito ou força maior. E que não possui ao tempo da ação da omissão plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vejam que a embriaguez pode ser voluntária, culposa ou fortuita. A embriaguez voluntária é aquela que é buscada intencionalmente. Está entendendo? Isso você está entendendo, né? Não gosta de tomar um pilequezinho não, né? Eu também não. Então a embriaguez, vamos trabalhar. A embriaguez pode ser voluntária. Voluntária, pode ser culposa, pode ser fortuita. Se o indivíduo se embriaga voluntariamente, a culpa resulta de imoderação, de imprudência, no caso de bebida alcoólica.